Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 18 de março, nós estamos recebendo, com muito prazer, a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: furto deixa pacientes sem atendimento. Na Folha de São Paulo, a arena que abre a Copa será entregue inacabada à FIFA. No Estadão, Procuradoria se une à Polícia Federal e vai investigar a Petrobras. No Santa Portal, Gabriel Schein relata dificuldades em retratar refugiados na guerra da Síria. No site do BocNews, em Santos, obras do Centro Tecnológico da Baixada Santista devem iniciar ainda este ano. No G1 Santos e região, ex-namorada é suspeita de matar homem em Guarujá. E no portal da UOL, palco da abertura da Copa Itaquerão será entregue inacabado para a FIFA. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. Estamos a pouco mais de 6 meses das eleições gerais do dia 5 de outubro. Mas, apesar disso, a temperatura política começa a esquentar no Brasil, especialmente no que se refere à sucessão presidencial. Recentemente, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, pré-candidato do PSB à presidência da República, disse com todas as letras que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo Dilma. Parece claro, a esta altura, que o governador pernambucano pretende, com isso, assumir a condição de candidato da oposição, no lugar que hoje está reservado, pelo menos por enquanto, em razão das pesquisas, ao senador mineiro Aécio Neves, pré-candidato do PSDB. Vale o registro que Eduardo Campos flutua nas pesquisas entre 12% das intenções de voto, enquanto que Aécio tem um pouco mais, de 18% a 20% das mesmas intenções de voto. Enquanto isso, a presidente Dilma Rousseff viaja pelo país, entrega obras, inaugura realizações e também costura apoios políticos e partidários importantes no sentido de manter a base aliada que a elegeu e que lhe garante governabilidade no Congresso Nacional. No programa de hoje, é claro, nós vamos falar de política, vamos falar de eleições gerais e saber também das ações e iniciativas da nossa convidada de hoje, a deputada estadual Thelma de Souza, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. Com o aumento da nebulosidade pela manhã, a previsão é de chuva para essa terça-feira. A temperatura varia entre 23 e 36 graus em Santos. As ondas atingem 1 metro nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes tem 12 quilômetros de lentidão na Anchieta para quem vai sentido São Paulo, entre São Bernardo do Campo até a chegada à capital por conta do excesso de veículos. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. A entrada de Santos também está com bastante movimento, mas flui bem. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e a espera é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades.
Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 18 de março. E hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista Humberto Chalubi, que é o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Deputada, vamos começar conversando um pouco sobre política, sobre o cenário da sucessão presidencial, que parece que começa a esquentar no Brasil, com o candidato do PSB, pré-candidato, Eduardo Campos, soltando farpas, aí lançando farpas com direção à presidente Dilma Rousseff. Como é que a senhora está acompanhando este momento da sucessão presidencial? Bom dia, obrigado pela presença, deputado. Bom, eu que agradeço o convite, Chico. Meu bom dia a você, ao Humberto, a Paula, aos cameramen que aqui estão, especialmente a você, telespectador, telespectadora que nos acompanha nesse programa. Bom, para variar, né? Vamos falar de política. Vamos falar de política, né? Eu acho assim que nesse momento nós temos uma consolidação, gostem nossos adversários ou não, da candidatura da presidenta Dilma Rousseff. As pesquisas apontam nessa direção. Há um esforço extraordinário do Eduardo Campos para deslocar, como a gente falava aqui no intervalo, o Aécio Neves do campo da oposição, de ser o representante da candidatura de oposição, sem falar nos problemas da própria chapa do Eduardo Campos, sim, porque ele tem profundas diferenças, na verdade, com a senadora Marina Silva, principalmente no campo da ecologia, do meio ambiente, do agronegócio do agronegócios e principalmente no conjunto da trajetória dos dois, né? Há quem diga que a Marina, ao postular ser a vice, tudo indica que será a vice, ela acabou de alguma maneira perdendo seguidores porque ela que apregoava a modernidade, com razão, e outra maneira de se fazer política, ela acabou capitulando para um modo de fazer política bastante antigo. E eu diria, eu que conheço inclusive Eduardo Campos pessoalmente, no Nordeste a política é feita de uma maneira mais incisiva e não podemos esquecer que lá há uma tradição de força, de estruturação também na política do chamado coronelismo, quer dizer, um manda, os outros obedecem e ponto final. Então eu acho que neste momento as pesquisas mostram a gente falava também dos percentuais, algo em torno de 12% do Eduardo Campos, que, na verdade, saiu da composição com o próprio Partido dos Trabalhadores na questão do Nordeste, e eu penso que ele terá dificuldades em alçar voo. É claro que hoje ainda é muito cedo, temos a Copa, o que acontecerá, o Brasil precisa ser campeão, os movimentos na rua, qual será o impacto dessa situação. Eu acho que a situação ela é tão pró-Dilma neste momento que eu percebo, e aí vocês dois são jornalistas, eu não sou, uma rebelião não só no PMDB, mas também nas estruturas de mídia que acabam cada programa. Como vai ser então na Copa, hein? Se agora é assim, como vai ser na Copa, entendeu? Sim. Há organizações que são anti-PT, que são ferozes contra nós nesse sentido. De qualquer maneira,
Hoje é um cenário, a política é muito dinâmica e nós vamos estar aqui nesse programa, espero, Chico, discorrendo sobre essa situação. Mas nesse momento eu acho que há um embate no campo da oposição para saber se é Aécio ou Eduardo, Eduardo com os problemas inclusive com Marina Silva, e no campo da situação Dilma Rousseff, que até o momento, segundo as pesquisas, ganharia no primeiro turno. Mas vamos ver. As pesquisas revelam isso mesmo, que a presidente Dilma seria reeleita no primeiro turno. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputada, Paula, equipe, telespectadores. Então, a gente nota claramente que, em relação ao que aconteceu enquanto o presidente Lula esteve à frente do governo, o comportamento da Dilma foi bem diferente, politicamente falando. Uma pessoa não tão carismática como Lula, né? Ela sofreu aí também o fato de alguns membros de lideranças importantes do partido, como o caso Zé Disseu, Zé Genuíno e tantos outros, serem protagonistas desse episódio aí do Mensalão, que de certa forma também trouxe um desgaste muito grande. E o que a gente sente é que realmente o PMDB agora, com essa atitude dele, e o PMDB a gente sabe que durante todos esses anos atuou como uma base governista, e ele, na verdade, atuou em várias situações com outros tipos de governo. A gente sabe que o perfil do PMDB é de coalizão, até por função dos cargos de interesse que tem no governo, e aí foram abertos vários casos para o PMDB, e essa briga toda está surgindo por causa disso, que é a disputa, na verdade, por cargos. Quer dizer, a situação já não é mais tão confortável como foi no episódio Lula, né? Eu queria saber de você o seguinte, em relação à cúpula do PT, as discussões que são travadas, existe essa perspectiva de, por exemplo, no momento que se sentir que a Dilma, por exemplo, vai enfrentar uma dificuldade maior, o Lula aparecer nesse cenário e, de repente, postular uma candidatura para garantir que o PT permaneça no governo? Olha, essa é uma questão É o Volta Lula aqui. É o Volta Lula, que é muito forte, né? Bom, você fez várias considerações. Deixa eu ver se eu consigo responder para cada uma delas. Em primeiro lugar, eu penso que são duas pessoas muito diferentes, né? Primeiro, um é homem, outra é mulher. Um é do Nordeste, a outra é de Minas Gerais, criada, vivendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que o que falta ao Lula em termos organizativos, ela tem. Em compensação, o que tem de sobra de carisma nele, ela possivelmente não tenha. Eu penso que a dobradinha Lula-Dilma, ele na retaguarda nesse momento, entendeu? O que não quer dizer que um dia ele não poderá vir a ser candidato. Mas eu penso que nesse momento o papel dele é justamente fazer aquilo para suprir nuances ou aspectos da personalidade que a presidenta Dilma possa não ter. Embora eu estava conversando com o Chico aqui nos bastidores, o telespectador tem que saber desses fuxiquinhos, que são os mais saborosos, eu acho que ela foi formidável quando o pessoal, nessa crise com o PMDB, a imprensa disse assim para ela, mas esse PMDB solidário, ela falou, não, o PMDB só me dá alegrias. Claro que isso foi uma brincadeira, ela falou sorrindo e sem nos Dizia até que ela se enganou, que ela queria dizer, só me dá alergia, né? Isso é alegria. Até pode ser, entendeu? A disléxica errou a letra. Mas, voltando à sua pergunta, é o seguinte, eu penso que ela tem características organizativas e não colocam a ela, até por motivos de marketing para a eleição, situações que ela evidentemente não cria. Então, que ela não tem e que ela também não propicia. Então, certos detalhes e certas particularidades da personalidade da presidenta, eles são exasperados. Ela sempre dizia, quando ela era ainda ministra de Minas e Energia, eu era deputada federal, a gente tinha esse tipo de relação por eu estar em Brasília, que nunca ninguém pergunta a um homem se ele é meigo. Entendeu? Agora, as mulheres, para a gente desenvolver, e eu sei porque eu fui prefeita, para a gente desenvolver o poder, a gente muitas vezes chega a um arremedo até do poder masculino. Eu tenho discutido muito isso nesse mês do Dia da Mulher, do 8 de março. Então, eu penso que a presidenta, ela tem características extraordinárias, pessoais. É claro que ela
virou presidenta no bojo de um projeto que vem depois do Lula. Ela é diferente dele, existe esse movimento Volta Lula, mas convenhamos, agora já passou o timing para qualquer mudança, não existe essa possibilidade. E do que eu conheço do ex-presidente, ele jamais faria isso. Isso seria detonar completamente com a candidatura da presidenta. Então, no que eu sei dos bastidores do PT, e eu transito por eles, não existe essa expectativa, embora nós possamos até ter, hipoteticamente, não é, essa possibilidade, porque nós temos um quadro como Luiz Inácio Lula da Silva nos nossos componentes. Mas, de qualquer maneira, isso não está cogitado. Mas essa avaliação até se justifica, deputada, pelo seguinte, porque setores empresariais têm dito claramente que gostariam, que se sentiram melhor, foram melhores atendidos no governo Lula do que no governo Dilma, né? E também setores do PT, claramente entendem também que tem dificuldade de relacionamento com a presidente Dilma, talvez exatamente por essa ausência de carisma, e o fato é que se ressentem do presidente Lula, que é muito mais afável, muito mais político. Isso é absolutamente verdadeiro, né? Do que a presidente Lula. Eu acho, Chico, o que também não justifica, de repente, a candidatura do presidente Lula. Altamente mas essa, de qualquer forma, é a situação vivida hoje no Brasil. Mas acho o seguinte, não é que ela é diferenciada, é que ele é uma exceção a tudo na política. Eu não conheço poucas pessoas. Um grande comunicador. Intuitivo. Ele sabe conversar. Você vai num debate com ele, você está lá pronta para ficar 5 minutos, ele te prende durante uma hora, entendeu? Deputada, eu acho que o PT hoje ele vive uma dificuldade que outros partidos já viveram, que é a permanência por muito tempo no poder, já algumas contradições, né? E entre essas contradições, acho que dois aspectos fundamentais, que quer sustentar a luta do PT durante muitos anos, que foi a questão das aposentadorias, quer dizer, inclusive uma das lideranças, que era o Paulo Paim, ainda é, em defesa dos aposentados, quer dizer, a justiça, a correção das aposentadorias, da revisão de alguns valores. Fim do fator previdenciário. Exatamente. E a questão também do imposto de renda dos trabalhadores, que sempre foi uma questão que foi muito debatida e o PT sempre defendeu a vez dos trabalhadores, quer dizer, defendendo a ideia de que a renda do trabalhador não é uma renda considerada para fins de imposto. Salário não é renda. Salário não é renda. E essa questão, durante os anos em que o PT está no governo federal, pouco foi tocada, aliás, até acentuou-se, né? Se criou novos fatores de previdência e, ao mesmo tempo, agora, com a correção da tabela abaixo do nível de inflação, que isso gera mais cobrança de imposto do trabalhador. Como é que a senhora trabalha com essa contradição? Quer dizer, um partido que foi eleito dentro de uma prerrogativa de defender alguns ideais, né? E estando no poder, talvez tenha chegado à conclusão que a necessidade desse recurso, etc. Como é que fica isso? Também não gera um desgaste, quer dizer, não coloca o PT na condição de se igualar com os outros partidos em termos de propostas? Eu acho que você deixou de colocar uma vertente dessa discussão. Eu mesma sou aposentada. Você sabe qual é a minha aposentadoria do INSS? R$ 906. Vou repetir, R$ 906. Quase um pouquinho mais que um salário mínimo. Um pouquinho mais que um salário mínimo. Então, eu não só falo dessa questão da aposentadoria, como também falo em causa pessoal, o que não é meu papel como deputada, que eu tenho que pensar no conjunto da situação. Mas eu penso que a questão da aposentadoria ela é um grande problema de todas as nações que vão envelhecendo. Isso é no Brasil, é na França. O que acontece nessa questão? Que não quer dizer que a gente não tenha que continuar lutando para poder aumentar os ganhos e a aposentadoria de quem já chegou nessa fase. Na verdade, desde que aumentou-se o salário mínimo e houve uma recuperação real dos ganhos, quem tinha, por exemplo, 5 salários mínimos daquele que era defasado e não conseguia comprar a cesta básica, acabou agora tendo 2 salários mínimos, porque houve um aumento real e houve um valor realmente competitivo no mercado em termos do salário mínimo. Isso é um dado muito importante, o que não quer dizer que as aposentadorias e o Ministério não tenha que se debruçar sobre essa situação, sobre essa condição, que ela é muito difícil. Mas eu acho que, independentemente dessa condição particular, a gente tem que ver uma situação que é outra. Como trabalhamos com uma população que cada vez mais tem longevidade, cada vez mais
tem a capacidade de estar viva se a gente não consegue aumentar situações. Acho que o governo tem problemas na relação da questão da indústria, acho que é verdade. Há uma correlação de forças internacional que é difícil também. Poucos países, neste momento, tiveram um PIB alto, até a própria China teve um abalo nesse sentido, os Estados Unidos começam a melhorar um pouquinho, e eu acho que essa é uma discussão de fundo que é perene, ela não para. E claro que... A senhora não crê que, por exemplo, a questão da aposentadoria deveria entrar como uma prioridade, até porque também é uma questão distributiva, de renda, né? Da mesma forma que se hoje se subsidia, por exemplo, uma Bolsa Família, ou se pensa em os royalties do petróleo para se aplicar na educação, na saúde, não seria um momento também que, dentro da política de concepção do PT que foi criada, o discurso do PT sempre foi esse, de defesa do trabalhador, né? Não deveria ter uma proposta mais incisiva? Bom, já que há a necessidade de se subsidiar, por exemplo, se subsidia a indústria automobilística com a isenção de impostos, não precisa criar alguns mecanismos de subsídio, já que se empresta dinheiro para tanta gente, né? O BNDES é uma fonte inesgotável de empréstimo, né? Não seria o caso de também se pensar nesse fator como uma forma de ação social? Porque, que nem a senhora mesmo colocou, com R$900, a senhora convive comigo, que ninguém consegue viver. Sim, e a senhora ainda recebe mais do que o salário. Porque eu sou uma pessoa diferenciada, não é verdade? Considere, deputado, o seguinte, o máximo hoje de aposentadoria no Brasil, pelo INSS, é inferior a 6 salários mínimos. O teto máximo, e é dificílimo chegar lá, é R$4.000. Então, acho assim, quer ver? É uma discussão perene, é uma discussão que tem que também ter outros enfoques. De onde vem esse dinheiro é complexo, entendeu? Sim. Até porque a situação do aposentado, que é o meu caso, supõe-se que o aposentado, quando ele chega à aposentadoria, ele já tenha feito algum tipo de caminhada na vida, em termos de poder ter um lugar para morar, um carrinho para poder se locomover e por aí vai. Independentemente dessa situação, um aposentado não é uma pessoa que está começando a vida como um jovem que entrou no primeiro emprego agora. De qualquer maneira, mesmo com essas ressalvas, eu acho que a questão da aposentadoria, além de ser uma questão mundial, ela tem que ter outro enfoque, sem trocadilho com o nome do nosso programa, para que haja outras variáveis desse setor. Eu acho que é uma discussão que vai continuar, acho que esse é o preço dos partidos que chegam ao poder, entendeu? E penso que o PT e seus aliados, não só ele, até porque o Ministério da Previdência do PDT não está no PDT? Eu acho que sim. E se eu estiver errado, me desculpe o telespectador. E eu acho que a gente tem sempre que estar constante nessa situação, porque é uma situação como a própria economia, perene, não é? E claro que quem já deu a sua força de trabalho merece todos os louvores e principalmente todo o apoio. Porque hoje em dia, deputado, de um modo geral, a aposentadoria no Brasil, se tanto dá para o aposentado pagar um plano de saúde, que nessa faixa etária é muito caro, né? E comprar remédios, porque aquilo que normalmente o jovem não tem necessidade, né? Felizmente. Mas, de qualquer forma, essa é uma realidade. Não dá nem para a pessoa comprar remédio. Se a pessoa não for bem atendida pelo Sistema Único de Saúde, e esse é um problema no Brasil, praticamente a aposentadoria ela se exaure só para cuidar da saúde do aposentado, o que é muito complicado. Deputado, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Dia 19, em homenagem ao dia de São José. Estamos procurando o carpinteiro José. José, o pai de Jesus. Um carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do menino Jesus. Nossa Maria lhe dará um profeta. De um homem que criou Jesus como se fosse seu filho. José, o pai de Jesus. Dia 19, às 4 da tarde, na Santa Cecília TV. Seu nome será Jesus. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 18 de março, e estamos recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. Deputada, neste bloco eu queria falar um pouquinho, continuar falando de política, de eleição, mas em São Paulo agora. A senhora é deputada estadual de São Paulo, ex-prefeita de Santos, e eu tenho a impressão que a eleição, a sucessão em São Paulo, a sucessão paulista, ela vai ser mais interessante, Chalub, do que propriamente a eleição presidencial. Nós vamos ter um leque de candidatos aí importantes. O governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, o ministro, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o que pressupõe, já que são dois médicos, que o debate em torno de saúde seja absolutamente priorizado, como deve ser em São Paulo. Além disso, o empresário Paulo Scaff, também, presidente da Fiesp, candidato do PMDB, que tem aparecido muito na mídia, né? Aliás, ele precisaria explicar quando foi aquela situação da energia, né? Que ele veio muito à mídia para dizer que o desconto, que a Fiesp tinha concedido o desconto, explicar um pouco esse aumento agora nas contas de luz, seríssimo, aqui no estado de São Paulo. Mas além do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, também a possibilidade de termos um candidato daqui na nossa região, o deputado federal Márcio França, como candidato a governador do PSB. Nesse cenário, deputada, o que a senhora... Não vai ser uma eleição mais interessante, mais disputada, mais acirrada que a eleição presidencial, que está meio xoxa, viu, por enquanto? Eu acho que a eleição de São Paulo, por bater na nossa porta, né, ela só será inferior em termos de aventura e emoções àquela que a gente disputa no próprio município, né? Claro, só perde claro. para essa questão. Eu acho que o panorama em São Paulo está interessantíssimo. Aliás, neste fim de semana, já aviso os telespectadores, o ex-ministro Padilha estará visitando o Litoral Norte, aqui a Baixada Santista. Ele visita o Litoral Norte amanhã, quarta-feira, vai receber um título no final da noite de cidadão peruibense, em Peruíbe. Na quinta-feira ele estará visitando Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, e na sexta-feira estará em Santos. Sendo que no sábado nós vamos ter em São Vicente uma grande plenária com todos os militantes das 9 cidades em torno do ex-ministro. Por quê? Porque ele está, eu já estive em 2 caravanas com ele, uma em Igarapava, começando lá na fronteira com Uberaba, lá na fronteira com Minas, onde ele também recebeu um título de cidadão, e depois fomos vindo até chegar em Barretos. E eu estive numa segunda, que foi aqui no Vale do Ribeira, 4 dias no Vale do Ribeira. Em 4 dias fomos a 15 cidades, não é? E fomos buscar as informações para um plano de governo, para um programa de governo. E aqui não vai ser diferente. A terceira caravana foi em Guarulhos, semana passada, e esta semana agora, desde Ubatuba até... De alguma maneira já fomos até Cananéia, mas chegando até o início do Vale do Ribeira. Estamos fazendo a construção desse tipo. Então, estaremos aqui às 6 horas da tarde comendo um pastel no arquifamoso o Café Carioca, onde não temos que fazer uma lei, viu? Atenção, vereadores,
Não é brasileiro que comer um pastel de carne no Carioca, independentemente da Câmara ter saído ali do prédio. E você perguntou, eu aproveitei a oportunidade para falar sobre isso. Importante a divulgação dessa visita do ministro aqui à nossa região. E ele vai receber também um título aqui em Santos, ofertado pelo vereador Adilson Júnior. Será na sexta-feira, depois de irmos à Associação Comercial, que aliás está em disputa eleitoral, acabando a disputa. Já serão recebidos pelo novo presidente. Quer dizer que depois do Carioca, então, sessão solene. Não, tem uma intermediária no meio. A sessão comercial e depois da associação comercial... A senhora tem algum candidato de preferência na associação comercial? Eu até tenho. Vai revelar ou voto é secreto? Não vou revelar. Voto não, que a senhora não vota. Eu não vou revelar porque eu não voto, e aí eu vou queimar o filme. Vocês também têm. Aliás, ontem à noite, eu estive com os jovens empreendedores da Associação Comercial, aqui na Unip, né, onde está um dos debates dessa Semana de Empreendedores, vai ser aqui no Santa Cecília. Quarta-feira sobre o VLT. Amanhã. Hoje é na Unisantos, amanhã eles estão aqui na Unisantos. Mediado pelo professor Júlio Simões, que é o diretor da Faculdade de Administração e coordenador do NESE. Está vendo? Olha aí. E eu estive com eles e estavam lá. Estava lá o candidato de uma das chapas, que é o senhor Taboada, que vem do setor do café, e alguns representantes da outra chapa, que eu não saberia declinar o nome, porque eu não milito nessa área. E os jovens, né? Que sempre patrocinam a sexta jornada. Parabéns ao Merraninha. Rogério Merrana, que está fazendo um bom trabalho, ele que agora é o presidente. Mas voltando a São Paulo, porque já fomos... Não vai revelar o apoio. Vocês não vão deixar? Apesar que o voto agora não é mais secreto, né? Agora vai ter mais... Eu não voto. Mas deixa eu só colocar uma questão de São Paulo, Thelma, que é uma questão histórica, né? Se a gente analisar as últimas eleições, a gente nota que o mapa de São Paulo, o interior, sempre foi muito mais conservador, né? O voto do interior sempre garantiu, de certa forma, a eleição do PSDB, agora mais recentemente, anteriormente do PMDB. Quer dizer, tem mais essa tradição do interior. E a capital, ela sempre também foi um pouco mais à esquerda, quer dizer, o equilíbrio se dava na capital. Você acha que, diante desse quadro, que parece que não alterou muito, né? Porque o interior sempre foi um pouco mais conservador, até por força de que é um perfil socioeconômico mais elevado, etc., que a atuação hoje do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pode ser um fator que vai ajudar o Padilha ou pode ser um fator que vai complicar a eleição dele? Como é que você vê isso? Uma coisa e outra. Eu acho que o Haddad, ele é surpreendente porque ele tem um estilo bastante próprio. Ele é uma pessoa sujeita a sensibilidades que eu não vejo muito nos prefeitos. Por exemplo, enquanto aqui em Santos há um corte de árvores desvairada, inclusive no verão, que eu não entendo muito, que eu acho equivocado, enfim, nós temos, exatamente ontem, os jornais de São Paulo colocavam um grande quarteirão da Augusta, que é objeto de desejo da especulação imobiliária, sendo projetado para ser um parque, que aliás que era o meu sonho, onde hoje está o Extra da Ana Costa, que ali fosse o nosso pequeno Ibirapuera. Eu tinha esse sonho, viu, Chico? Não tive força política para fazê-lo acontecer quando fui prefeita. E eu acho que o Haddad, ele avança em certas situações, especialmente no transporte. Ontem, por acaso, aqui na região, os jornais davam que a gente aumentou nos últimos tempos cerca de 10%, eu não me lembro do percentual, a demora dentro para fazer o percurso para o trabalho, ou de volta a casa, ou para ida ao trabalho. E em São Paulo isso está tendendo a diminuir, porque é dificílimo, por causa dos corredores exclusivos para o transporte coletivo. Inclusive, uma estatística, logo depois do Carnaval, em que a classe A, que tem carro e que se desloca de uma maneira particular, ela está migrando para o transporte coletivo. Isso é muito interessante. Mas voltando aqui, eu acho que há pontos, por exemplo, na política em relação à mulher, e esse mês é o mês da mulher, a gente tem muitos pontos a favor do Haddad, inclusive a diminuição de violência na
no setor da Prefeitura, na Grande São Paulo, em contrapartida que isso não aconteceu, 19% de diminuição no primeiro mês deste ano, e enquanto que 6% a diminuição em relação ao Estado de São Paulo. São políticas que diferenciam. Por outro lado, há problemas graves também que podem inferir para o bem ou para o mal. Então, acho que isso vai ser muito diferenciado, vai ter a sua influência, como sempre, mas eu acho que o número, como você falou, Chico, o número de candidatos, ele vai apontar para uma polarização no segundo turno. Claro. Né? Porque não vai dar para ganhar no primeiro turno. E do mesmo jeito que você falou que pode haver uma exaustão em relação ao tempo que o PT tem em nível federal, a exaustão no Estado de São Paulo é extraordinária. São 20 anos e políticas que acabam sempre indo para a repressão, mais prisão, menos espaço, inclusive nas que já existem, diminuir a idade penal para prender, porque isso significa uma falência de uma geração. Você acha que segurança vai ser o grande tema? Não sei se vai ser o grande, segurança mas vai ser e saúde? Um dos grandes. Junto com a saúde, como sempre, saúde e educação sempre, sim, mas claro. Dessa vez mais saúde, mais a segurança. Porque, veja, hoje a gente acorda, qualquer noticiário, jornal, antes de vir para cá, eu tive cuidado de ver os noticiários, né? Ou que começam às 7 da manhã, por exemplo, e de 5 notícias, 3 são de violência. Ou questões coletivas, anteontem foi o CEAGESP, a queima de ônibus e por aí vai. Então, eu acho que vai ser uma eleição interessante, é uma eleição que já está apontando, pelo menos nas vertentes que estão colocadas agora, para um segundo turno, pelo número de candidatos. Acho que ainda há problemas com a candidatura do PSB, que todos sabemos é uma linha auxiliar do PSDB, e até porque a Marina quer a candidatura de alguém pelo PSB, mas ela não tem uma relação tão civilizada, tão afável assim com o Márcio França, e eu não sei como é que eles vão resolver essa situação. Mas nós vamos acompanhar, porque eu acho que vamos estar... E a senhora colocou a questão da linha auxiliar, interessante, porque também ela vale para a candidatura do ex-ministro Padilha. Porque se o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, for candidato a governador... ainda tem essa dúvida, você nem citou. Esqueci de citar o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Mas é mais um candidato de peso, evidentemente, neste cenário. E pode ser que pode funcionar como linha auxiliar da candidatura de Padilha. Agora, deputada, a senhora já se colocou como candidata à reeleição a deputada estadual, mas a gente nota que existe uma certa incerteza do PT aqui na região de lançar um candidato a deputado federal. Já está definido o nome de um candidato federal? Não, já tem algumas ou vai pular indicações. esse ano? Não podemos, que é isso. Porque o vereador Adilson Júnior, que havia se lançado, já declinou dessa possibilidade. Ele declinou, mas nós temos uma pré-candidatura do Alexandre Cunha, de Praia Grande, né, que foi candidato a prefeito e teve quase 30% de votos, uma marca nesse patamar, o que não é pouca coisa, e também a indicação, a postulação da Maria Lúcia Prandi. Então, pelo contrário, temos até 2 candidatos. E não sabemos se teremos ainda alguma candidatura saindo por Guarujá. É uma discussão que começa agora, né? Nós temos que observar dentro do PT uma série de requisitos, número de assinaturas dentro do diretório estadual, que teve sua reunião este ano, agora a primeira, depois da mudança de direção, agora nesse sábado, e nós temos uma série de protocolos a serem cumpridos dentro do partido. E, às vezes, nem sempre quem quer postular tem a condição de ter esse protocolo respondido. Então, vamos sim. Eu acho que a Maria Lúcia é um nome bastante forte para fazer a disputa. Alexandre vem com essa votação que teve para prefeito. E eu acho que também, e fora as outras candidaturas, né, que nós temos aqui na região, e as composições que serão naturais, que vão acontecer. Eu acho que ainda está um pouquinho cedo, a gente está ainda respirando o carnaval, de alguma maneira, já estamos pensando nos estádios não acabados para a Copa do Mundo, não é verdade? E nesse meio há a preparação para a eleição, e eu acho que a gente só vai
tomar consciência mesmo depois da Copa, depois de 13 de julho, que é quando ela termina. De qualquer maneira, como diria, nós estamos na fase do esquenta, né? Vamos ver como é que a gente faz para chegar a essa Deputada, situação. aproveitando, o Saúde colocou a questão exatamente da sua candidatura à reeleição, eu queria lhe perguntar o seguinte, o seu mandato, evidentemente, está chegado ao final, a senhora tem mais alguns meses de mandato até o final do ano, eu queria que a senhora dissesse aos nossos telespectadores o que a senhora considera como um destaque, o que a senhora destacaria da sua atuação num balanço do seu mandato até o momento. Olha, eu acho que de longe a criação da Procuradoria da Mulher. Procuradoria da Mulher. Eu acho que isso é uma lei que veio para ficar. A Procuradoria Especial da Mulher, ela é agora um dos elementos da mesa da Assembleia, do mesmo jeito que nós temos na Câmara Federal, também no Senado, e a linha política que eu assumi e priorizei de ir buscar nas cidades do estado de São Paulo a procuradora mulher dentro das câmaras municipais. Nós temos já 8 que já se tornaram procuradoras, um homem do PSDB, veja só que coisa, em Pindamonhangaba, entendeu? E temos a primeira foi Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Limeira, Araraquara, Ibiúna, será que eu vou lembrar todas? Que mais? Enfim, são 8. Santos não tem? Santos não tem. Lamentavelmente, já fiz um pedido, à época que nós tínhamos a vereadora, já fiz o pedido para o presidente da casa e também não temos em Cubatão. Também já fiz o pedido para o presidente. Nos 2 lugares não temos, neste momento, nenhuma representante feminina. O que não quer dizer que a causa da mulher não seja uma causa democrática e além da questão de gênero. Aí tem uma questão... Mas tem a vereadora Fernanda Vanucci aqui em Santos. Sim, eu também falei com ela, já parece que ela, em função da de saída, parece suplente, que enfim, mas... também fiz o pedido para ela, mas ainda não conseguimos encaminhar. A própria Fernanda Vanucci, quando esteve aqui no programa no Dia da Mulher, ela, de certa forma, fez um desabafo aí em relação à questão da participação da mulher no legislativo. Que apesar dos avanços que a gente vê no Executivo, com a presidente Dilma, né, a gente tem as prefeitas e tal, que no Legislativo isso não acontece. Né? Ela elencou 2 fatores, que é a questão cultural da mulher, da presença cultural da mulher, e outra coisa também que diz que a mulher é muito discriminada, quer dizer, não é dada devida atenção ao que a mulher fala dentro dos partidos, quer dizer, ela tem dificuldade para ser ouvida, a mulher faz um duplo esforço para poder se posicionar. Apesar de a gente ter um tempo já grande de que as cotas que foram definidas para a mulher na política e todo esse incentivo que é dado à participação, a gente nota que realmente são poucas candidaturas femininas. Qual é a sua opinião a respeito disso? Por que a mulher realmente não se enganja? Até porque ela é a maioria da população. Aqui em Santos a gente tem... E dos eleitores, né? Dos eleitores. O que a senhora colocaria como ponto central na sua visão e sua experiência? Mas, deputada, a senhora vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 18 de março. Hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, e o colega jornalista Humberto Salub, que no bloco anterior, deputado, deixou uma pergunta com relação ao porquê da pequena participação e representação feminina nos parlamentos no Brasil. Pois é, eu acho que se eu pudesse saber essa resposta completa, eu seria um toque de Midas, entendeu? Mas vamos ver se eu consigo ver com clareza. Eu me lembrei aqui primeiro, antes de mais nada, foi a procuradoria que eu esqueci, foi Guarulhos. Então está aí Guarulhos e agora a gente está às voltas com São José do Rio Preto. Né? E só para terminar um pouquinho, Salub, o que o Chico me perguntou, ao lado da questão da Procuradoria da Mulher, eu insistiria na minha atuação na questão, até porque é lei, né? Na lei do Zé Bonifácio. Sim. Eu acho que foi uma lei importantíssima porque derrubou um veto do governador. Então não é pouca coisa isso, né? E nós temos uma lei para o 13 de junho ser uma data em que nós temos toda a atuação em torno de José Bonifácio aqui na terra, aqui na a transferência da capital, inclusive, para a cidade de Santos. Exatamente. Eu acho que isso tem que ser um movimento nacional. Quando eu fui federal, eu consegui colocar também um projeto para que ele se tornasse herói da pátria. Mas, voltando, e a terceira situação, eu acho que é a minha atuação na presidência da Comissão de Saúde. Né? São muitos os debates, são principalmente quando nós convidamos quando se houver a negação coercitivamente há uma ação para que o secretário de saúde se apresente. Uma semana antes do carnaval nós tivemos a presença do secretário Davi Uip para dar satisfações sobre os quadrimestres. São 3 vezes que ele tem que ir, porque são 3 quadrimestres. Então, eu diria, fora, claro, a pontuação com os problemas do dia a dia, situações que acontecem no cotidiano. Bom, segunda questão foi, você estava falando da vereadora, né? A questão da representação. Ela falou que tem pouca participação da mulher, e olha que ela está num partido cuja presidente no PPS é uma mulher, a Maria Alice Antunes, né? Bom, eu diria o seguinte, eu penso que nós mulheres, nós temos uma série de, não são nem tarefas, são determinações, muitas da natureza, como a gestação, o aleitamento, o patrocínio do acolhimento inicial à criança, que vocês não têm. Por mais que vocês sejam os provedores e estejam na retaguarda para garantir a ação da casa, a sustentação do lar, da família, quem fica no dia a dia é a mulher. Principalmente por causa do aleitamento, entendeu? E acho que existe uma discussão que ainda não foi feita de uma maneira aprofundada, que é qual é o tipo de poder político que a mulher tem, que é diferenciado. Você acha que ser mãe, dar educação para os filhos, ser a professora, psicóloga, enfermeira, ou seja, as profissões que têm, de alguma maneira, uma interface com a maternidade, isso faz com que a gente saia do discurso que eu chamo o discurso da rua. O que é o discurso da rua? É a política que é feita no poder da cidade, no poder das instâncias, ou parlamentar ou executivo. Então, nós é que damos essa retaguarda para vocês irem. À medida que vocês estão indo, simbolicamente, para a cozinha, para lavar o prato, para segurar o bebê, trocar a fralda, nós começamos a ir adiante. Algumas de nós são, assim, exceção. É o meu próprio caso, não é? Eu tive uma incumbência histórica do meu pai, eu sou filha única, e meu pai foi caçado na ditadura. Eu me vi obrigada, até inconscientemente, a ir adiante e fazer o resgate da figura do meu pai, independentemente de eu ser mulher. Então, eu transitei no mundo masculino, meu pai era estivador, desde cedo, entendeu? E não é fácil essa ação. Você tem todo um código que nós mulheres não temos. E que tem que aprender, tem que observar. E eu falo, viu, Tico, você fica meio tímido, uma das pessoas que mais me ensinou em política no início, quando eu fui vereadora, foi o Francisco La Scala, que era
jornalista do lamentavelmente extinto jornal Cidade de Santos. A paciência que ele teve comigo, eu muito tímida, eu levei uns 6 meses para falar, para fazer uma locução, fazer uma interferência dentro da Câmara Municipal. Claro que depois que eu abri a boca, não parei mais de falar, e lá se vão 34 anos. Mas eu acho que existem esses fatores, existe sim a questão partidária. Eu acho que o PT é dos partidos que mais fez avançar essa questão. Nós hoje, para a composição dos diretórios, temos cotas para a juventude, para os negros, para as mulheres, mas ainda é, Chalub, uma questão artificial, porque você força de uma maneira este enquadramento, quando, na verdade, a ir para os espaços de poder do discurso da rua, não o discurso da casa, que esse é nosso. Vocês ainda não adentraram nesse, né? E quando eu falo o discurso da rua e o discurso da casa, são alguns filósofos que fazem essa diferença. Isso, gostaria até de ter tido essa concepção. Então, eu acho que é uma discussão que vai ser perene. Qual é o tipo de poder que se tem? Por que falo do olhar da mulher na política? Porque nós levamos esse olhar da sensibilidade para as questões da política geral. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu li nos últimos dias nos jornais que estão pensando em mudar a Sala Princesa Isabel, onde nós estivemos durante tanto tempo, é histórica na cidade. Para quê? Não tem coisa para fazer em Santos? Mudar a estrutura dos jardins da praia? O que é isso? Me conta. Que modernidade mais atrasada é essa? E as raízes? As calçadas da Rua 15 de Novembro, aquilo é histórico. Enterraram os fios. Há uma concepção começada, inclusive, pela empresa Fênix, do Omar Laino, que começou com a revitalização. Temos ali a Associação Comercial, a Casa do Zé Bonifácio, onde nós tivemos onde a Câmara alugava o anexo da Câmara. E a maravilhosa Bolsa do Café, que manteve toda a sua estrutura dos pregões de café. O que é isso, mudar a Sala Princesa Isabel? O que é isso? Mas o que é isso? Fora os tapetes persas que não estão mais, os tacos que foram arrebentados dentro da prefeitura para pôr biombos de péssima qualidade. Eu estou falando isso, só para terminar, só para terminar, eu estou falando isso porque um olhar feminino não permitiria o olhar das raízes, o olhar do acolhimento, e nós precisamos dar isso a vocês, se vocês tiverem a paciência e a humildade de aceitar. Então, eu acho que ainda vai levar muito para a gente vai ter pontuações. A Dilma, eu mesma na região, ontem eu estive numa mesa onde tinha 6 homens, uma mesa redonda, ou quadrada, e só tinha eu de mulher. Eu acho que é complexo o caso. Mas, Thelma, você não concorda que hoje, diante do que você colocou, por exemplo, quem deveria fazer o papel hoje de agente fiscalizadora são os legislativos, né? E que, historicamente, ao longo do tempo, a gente nota que está acontecendo agora com a Dilma, acontece nas assembleias, acontece nas câmaras municipais, que é, na verdade, o legislativo a reboque do executivo. Então, se estabelece uma base de governo, uma base de apoio, com as conjugações, sabe Deus lá como são feitas, né? Que obrigou, no caso, a gente sabe que são a questão dos cargos, que são dados, você mesmo colocou que a Previdência está na mão do PDT, não tenho certeza, mas que seja, qualquer partido que seja. Quer dizer, extremamente importante para uma política de governo. E você é obrigada, por força de negociar com o Legislativo, aí o Legislativo também impõe essa questão de falar assim, olha, é o seguinte, você só governa se você pagar o pedágio. Então, eu não tive essa sorte, viu? Eu não tive essa sorte, viu? Um minutinho para a resposta. Olha, eu não tive essa sorte. Quando eu fui prefeita, tinha 3 do PT, né? E tinha que fazer uma articulação muito grande no campo da política. Eu não fiz essa troca, todo mundo sabe disso, essa troca de cargos, até porque não os havia. Havia diferenças de situações, né? Mas a questão... Mas a governabilidade foi garantida. Foi garantida. Ele sabe por quê? Porque eu tinha um grande aliado que se chamava Chico. Teve diversos aliados, Fernando Oliva, grande amigo, e aí a paternidade contou,
porque realmente havia uma conjunção bastante desfavorável a mim. Mas a gente foi lá. Mas voltando à questão da mulher, até porque estamos praticamente indo para o final desse mês, eu quero cumprimentar cada mulher, dizendo que no dia 3 de abril nós vamos dar mais um passo no empoderamento das informações, seja da Lei Maria da Penha, seja na questão de coragem para denunciar estupro, seja da questão da violência, que é justamente a gente ter um curso pela internet das informações sobre os direitos das mulheres. A deputada, já termino, a deputada Elcione Barbalho vai vir a São Paulo, ela é a procuradora, ela é do PMDB do Pará, ela é a procuradora da Câmara Federal e ela estará na Assembleia, que foi a primeira Assembleia a ter uma procuradora especial da mulher, no caso eu, para a gente poder fazer avançar essa luta. Muito obrigada pela tolerância, deputada, muito obrigada os homens aqui de me ouvirem falar. Muito obrigada. Obrigado, deputada, pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Nós teríamos mais a conversar, mas como os senhores sabem, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, deputada Thelma de Souza, deputada estadual do PT, Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, Humberto Salub, colega, jornalista, comentarista do programa de hoje. Obrigado a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.